Rodor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba Leitora agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, beterrabas! Hoje teremos um capítulo relativamente curto, Jon 5, cheio de estratégias e notícias. Finalmente, depois de dias de espera, Quarren Meia-Mão e os homens de Torre Sombria chegam ao punho dos primeiros homens. Conversando com o velho urso. O patrulheiro chega à conclusão de que precisam enviar grupos de batedores até Mance Rayder. Jon é escolhido para o grupo de Quarren. Conteúdo e discussão. O capítulo é bem curto, onde temos só 2 momentos distintos. Apesar de ser um capítulo do Jon onde quase fica no nada acontece feijoada. Ele só escapa de um desses típicos capítulos do Jon por ter a apresentação do tão falado Quarren Meia-Mão e das notícias que ele traz consigo. A chegada dos homens de Torre Sombria. Começamos junto de Jon, acordando Grog com o barulho de sopro de berrante. Vale aqui um lembrete do sinal de berrantes da patrulha. 1 sopro, irmãos que retornam. 2 sopros, selvagens se aproximam. E 3 sopros, caminhantes brancos. Como veremos lá em A Tormenta de Espadas, o terceiro sopro não é dado há séculos, quiçá milênios. Jon se levantou e vestiu-se. Pegando a espada e indo ver o velho urso, acordado ainda mais grog que o garoto, vale lembrar que o apelido do Mormon também é um lembrete eterno que esta campanha está matando ele de cansaço. Pelas ordens do comandante, os homens de Torre Sombria vão ser cuidados e seus cavalos alimentados. Mandando Quarren vê-lo assim que possível. No meio do caminho para entregar as ordens do comandante, Jon se relembra das reclamações dos demais homens que estão no punho dos primeiros homens dizem quanto ao curso de ações. Sorotin Vitesh dizia para recuarem o mais rápido possível para Castelo Negro, Somalador Locke dizia para seguirem até Torre Sombria, ir atrás de Meia-Mão pelos seus rastros e descobrir o que houve, Thorin Saulur dizia para avançarem para as montanhas. Este último tinha o pensamento que beirava o racismo e até o elitismo do povo ao sul da muralha, acreditando veementemente que todas as 10.000 pessoas reunidas por Mance Rayder vão esperar acovardadas num canto enquanto 200 homens caíam sobre eles. Sorotin tem algum bom senso dizendo que seria uma luta muito desigual para a Patrulha da Noite. E mesmo sendo rebatido que seriam 200 lobos contra 10.000 ovelhas, Jaman Bukvel afirma que existem algumas cabras entre estas ovelhas. Sim, e até alguns leões. Citando nomes como Camisa de Chocalho, Arma Cabeça de Cão e Alfin Mata-Corvos. O insuportável do Saulud afirma, com uma certeza típica de quem morre da maneira mais idiota pelas mãos dos inimigos, que será tão rápido que todos os selvagens correrão de volta aos seus casebres. Este insuportável é um retrato muito evidente de como o sul, chegando a ser até curioso visto que as terras fluviais são as únicas terras além do norte onde se cultuam os deuses antigos, pensa sobre os povos livres, especialmente aqueles para lá da muralha, um bando de incultos, sem cultura. Bárbaros que merecem morrer pelas armas de gente mais civilizada. É triste que, na época em que escrevo esta análise 27 de junho de 2022, muita gente aqui no Brasil pense de forma perigosamente similar ao Thorin Saulud. Especialmente quanto aos povos nativos das terras brasileiras e toda a usurpação dos territórios legados a este povo. A discussão entre os homens da patrulha foi típica de uma disputa de muita gente se achando o chefe de todos, fala e fala sem de fato chegar a um acordo em comum. Agora que os homens de Torre Sombria chegaram, não tinham mais por que esperar. O velho urso, mesmo sendo muito precavido, precisaria agir, gostasse ou não. Sam apareceu, perguntando se era o Benjen Stark, e Jon fala serem irmãos, chegando até a muralha do punho para receber Quarren e os demais. Jon notou, vendo-os de perto, que estavam quase todos feridos, ou seja, teve combate. A descrição de Meia-Mão é muito interessante. Jon reconheceu Quarren Meia-Mão no instante em que o viu, embora nunca tivessem se encontrado. O grande patrulheiro era quase lendário na patrulha, um homem solene, de palavras lentas e ação rápida, alto e reto como uma lança, de membros longos. Ao contrário de seus homens, vinha barbeado. O cabelo caía sob seu elmo numa trança pesada salpicada de geada, e os panos negros que usava estavam tão desbotados que podiam ter sido cinza. Só restavam o polegar e o indicador na mão que segurava as rédeas. Os outros dedos tinham sido cortados ao segurar o machado de um selvagem que,
de outra forma, teria rachado seu crânio. Dizia-se que tinha atirado o punho estropiado na cara do homem do machado para que o sangue jorrasse em seus olhos e que o matara enquanto estava cego. Desde esse dia, os selvagens para lá da muralha não conheceram inimigo ou mais implacável. Esta descrição do Cor em meia mão é muito boa. Ela mostra não apenas o conhecimento do Jon acerca dos grandes nomes da patrulha, mas também mostra que o personagem em si é um perigo para os selvagens, mostrando sinais muito evidentes de uma grande experiência em combate. Jon avisa Corin que ele precisa falar logo com o comandante. Assim, os homens feridos são cuidados, os cavalos alimentados e os demais colocados aos cuidados dos demais irmãos. No caminho, o patrulheiro comenta que Jon é a cara do pai, Eddard, além de citar também Lord Rickard Stark, avô de Jon e pai de Ned, e quem ele também conheceu, falando que ambos eram muito amigos da patrulha. No caminho, sabemos que um tal de Alfin Mata-Corvos atacou os homens de Torre Sombria. O homem em questão era um notório selvagem, conhecido por caçar e matar integrantes da patrulha, por isso o epíteto. Para conseguir matar o selvagem e capturar outros tantos do grupo de batedores que esbarram, Corin e seus homens perderam 4 irmãos, além de outro ficarem feridos. Conversando com Corin meia mão. Chegando à tenda do velho urso, Corin recebe a comida que pediu, água fervida para aquecer e uma tigela com ovos cozidos e um pedaço de bacon. Enquanto Jon pega a comida, lemos mais uma reclamação de ele doloroso. Achando que os ovos estão em melhor condição que ele, escaldados em água fervente. Enquanto espera pela comida ficar pronta, Jon está um tanto quanto pensativo. O primeiro é por achar que a chegada dos homens de Torre Sombria traria mais moral à expedição, mas até ali, a coisa está mais sorumbática que animada. Além disso, enquanto tenta entreouvir a conversa de Mormon em meia mão, o garoto se sente aliviado de ter se livrado da ameaça constante de Alfin Mata-Corvos. Junto dos pensamentos acima, ele também se lembra da noite anterior. Quando foi dar aquela aliviada na bexiga à noite e ouviu sem querer a conversa da criaturinha do Chet e os coleguinhas dele, reclamando de haver ogres mais pro norte, além de gigantes, mamutes e outras coisas que só são vistas para lá da muralha. Ele se fez desentendido e fingiu ser apenas uma conversa fiada qualquer, mas francamente, pela forma que foi descrita, dá a entender que Jon só escolheu aquela abordagem porque estava ouvindo coisa que não devia, e 2, quase foi descoberto pelos cachorros que eram cuidados por Chet. E por fim, antes de levar a comida, nosso menino que sabe nada está analisando o punhal feito com a obsidiana achada no capítulo passado. Ele nos mostra que fez um punhal para si, um para o comandante, um para Gren. Para Sandeu o berrante partido foi até fofo ver que ele o deu porque sabia que Sam gostava de coisas velhas, mesmo que sem utilidade. Inclusive, ele dá para Sam a sugestão de fazer deste berrante um corno de bebê. Para sempre se lembrar que esteve numa expedição para lá da muralha quando bebesse. Finalmente, Jon leva a comida para a barraca, ouvindo finalmente nomes como Camisa de Chocalho e Homem Choroso, chefes selvagens reunidos sob a bandeira de Mance. A fala de meia mão parece com um meio relatório dado sobre a coleta de informações dos selvagens capturados, mas ele mesmo acha que é pura mentira, já que os selvagens podem estar inflando números só para dar medo. Mesmo arriscando ser mentira, o comandante Mormon decide que a muralha e o rei sejam avisados do perigo. E já que temos tantos reis, que todos sejam avisados. Se desejam governando os 7 reinos, que ajudem a patrulha a defendê-lo. Corin comenta que os únicos que responderão são os Stark, reunindo o poderio do norte. E já sabemos que isso não acontece justamente por conta da decapitação de estimado Sr. Stark lá em A Guerra dos Tronos pelas mãos de um moleque alçado rei ligeiramente psicopata. O atual Lord Stark está em campanha de guerra contra o Trono de Ferro. Ou seja, não vai rolar. E nem tão cedo. Os dois começam então a traçar planos, o Jon tá agindo mais de orelha que parte atuante deste diálogo. O comandante tem esperança que Alistair Thorne chegue de Porto Real com uma nova leva de recrutas. Além de começar a reativar os demais castelos da patrulha, Montelongol ocupados pelos homens de Atalaia Leste, Porta Pedra para os de Torre Sombria, Guarda Gris ruiu recentemente, além de Marcagelo e Lagoa Profundo. E com patrulhas constantes entre as ameias destes castelos, para vigiarem a movimentação de Mance.
Começa então uma troca de sugestões curiosos entre os dois. Logo depois do comandante sugerir as patrulhas. Mance deve saber que sua melhor chance é passar por baixo da muralha. Por um portão ou uma brecha. O quê? Eles não pretendem escalar a muralha nem escavar por baixo dela, senhor. Planejam quebrá-la. A muralha tem 200 metros de altura, e é tão espessa na base que seriam necessários 100 homens durante um ano para abrir caminho com picaretas e machados. Mesmo assim. Mormon afagou a barba, franzindo a testa. Como? Como haveria de ser? Feitiçaria. Corin arrancou metade do ovo com uma mordida. Por qual outro motivo Mance teria decidido reunir suas forças nas presas de gelo? É um lugar ermo. E é uma longa e cansativa marcha de lá até a muralha. Eu tinha esperança de que ele tivesse escolhido as montanhas para esconder sua reunião dos olhos de meus patrulheiros. Talvez, Corin respondeu acabando de comer o ovo. Mas parece-me que há mais. Ele procura algo nos lugares elevados e frios. Anda atrás de alguma coisa que lhe faz falta. Posso estar sendo repetitivo aqui, mas vale a pena comentar sobre. Primeiro, a arma, que ainda veremos mais adiante, é o suposto berrante de Joramon, que derrubará a muralha se soprado. E segundo, vamos nos lembrar que absolutamente tudo para lá da muralha é antigo. Como Melisandre disse no capítulo anterior, Davos 2, magia antiga está impregnada nas muralhas de Ponta Tempestade, que foi, supostamente, construído pelas mãos de Bran o Construtor. O mesmo que supostamente erigiu a muralha. Sabemos que esta magia é antiga e poderosa, pois, mais para frente, quando Jon é eleito senhor comandante da patrulha, Sam comenta com ele que num dos registros da patrulha conta-se que Azaprata, o dragão da rainha Lysane, foi atiçado a voar além da construção, mas foi repelido 3 vezes. Então, é razoavelmente seguro dizer que a magia antiga, lembremos-nos que, caso se prove literal, a muralha tem 8 milênios de vida, ainda está muito bem, já que o episódio em questão se deu tem mais de 200 anos. E esta mesma magia que impediu o dragão de cruzar a muralha impede que qualquer coisa mágica e não humana cruze, e ignora propositalmente o Mãos Frias, já que ele merece um momento de pomba próprio quando aparecer. Com a informação de que Mance pode estar preparando uma arma a poder contra a patrulha, o velho urso fica atiçado a descobrir. Corin sugere então que se façam grupos de patrulhas, 3 quintetos. Um seguindo o Guadelete, outro, o Passo dos Guinchos e outro a Escada do Gigante. No comando dos quintetos, o próprio Meia-Mão, Jamon Buckvel e Thorin Saulur. Sem opções, Mormon aceita a sugestão. Caso eles 15 não retornem, alguém descerá as presas de gelo. Se for Mance, ele vai precisar lutar contra a expedição. Não pode simplesmente se dar ao luxo de descer com todos os 10.000 selvagens e deixar a retaguarda desguardada para ataques da patrulha enquanto assaltam a muralha. Mesmo não sendo um ponto tão forte, o punho é uma fortaleza. O velho urso por fim diz para Meia-Mão escolher os homens e ele escolhe Jon. A justificativa da escolha é que os deuses antigos são fortes para lá da muralha. Os deuses dos primeiros homens, e dos Stark. Quando perguntado sobre, Jon diz que aceita o chamado. Sob o aviso de Corin para achar fantasma, que sumiu por aí, Jon partirá ao meio-dia. Momento Ned Pomba. Assim, particularmente, não achei nem meia pena de pomba para pensar num momento Ned Pomba. Tem alusão ao mito dos selvagens quanto à família que tentou passar por baixo e agora vive intocada nos subterrâneos da muralha, e particularmente. Isso é mais folclore do mundo dos livros que teorias piradas do fandom. Teoria mesmo, nada. Momento Geografia. Hoje o momento é razoavelmente grande. Ele abrange algumas regiões para lá da muralha vistas em Jon 4, mas o mapa novo é o dos castelos da patrulha. Eu destaco só os castelos comentados. Marcados em vermelho, da esquerda para a direita, temos Torre Sombria 2. Castelo Negro Central, e Atalaia Leste do Mar 18. Em amarelo, no mesmo sentido, temos Guarda Gris 4, Porta Pedra 5, Marcagelo 7, Lagoa Profundo 9 e Monte Longou 15. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Cusão Alerte. Particularmente, não vi nenhuma passagem digna de um cuzão alerte.
Momento Valar Morghulis. Valar Morghulis. Sabemos que o selvagem chamado Alfin Matacorvos morreu, assim como os aleatórios sem nome sob o comando do selvagem e uns irmãos da patrulha sem nome. Aumentamos nossa contagem para 132 mortes. Momento Joffrey. Sir Ilyn, bring me his head. A única passagem digna de um momento Joffrey é o Chet e sua patotinha falando as ameaças de sempre, matar o velho urso e dar o fora, etc. Momento Dracarys. Dracarys. Esse capítulo foi meio morno. Fiquei muito tentado a eleger a escolha de Jon por Corin como um momento Dracarys, mas acho que perdeu o peso por eu já ter visto isso na série e já estar relendo o livro. No lugar, acho que a descrição de Corin, tanto quando chega quanto na conversa na tenda do comandante, digna de nota, apagando totalmente a imagem da série, o que não aconteceu com alguns personagens como Ned Stark, Tywin Lannister, Oberyn Martell e Davos, personagens que eu não consigo desassociar dos atores que os interpretaram. No próximo Beterraba Leitora, teremos o capítulo Tyrion 5. Hora de armadilhas, visitinhas noturnas e notícias de Ponta Tempestade. Compartilhe a gente com seus amigos. Não se esqueça de seguir a gente nas plataformas e avalie dando estrelas. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz, administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor. vitor-figueiredo.medium.com. Siga nós nas redes sociais. Vitor Figueiredo 1428 no Instagram. Vitor F1428 no Twitter. Vitor com C. E no grupo do Rodor é Beterraba Leitora. E Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook. E no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!